Boa noite, Pitoli. Boa noite, Mafê. Boa noite, Todd. Boa noite, Gabriel. Boa noite a vocês que nos acompanham pelas vozes da sua cabeça, que nos acompanham por qualquer rede que esteja, porque eu não sei por onde passa. Eu não sei se está só aqui, se também está na Auriverde, eu não sei se está no Instagram, eu não sei se está no... Então, boa noite para você, onde você estiver vendo, a sua televisão de tubo com bombril grudado na antena. Sejam muito bem-vindos, e hoje eu vou contar uma coisa que eu fiquei surpreso. O Pitoli só tem boa notícia para o brasileiro hoje. Ele só traz boa notícia hoje. Só traz boa notícia, não sei que vai dar. Bavi, um dia que começa com o Zé Disseu no Senado, né, em defesa da democracia, não podia ser um dia melhor, né? Mas ele é o guerreiro do povo brasileiro, Pitoli. Não é o Disseu, o guerreiro do povo brasileiro? E para quem não lembra, ele é um condenado da justiça. Pois é. Foi assim que começou o dia, viu, Bavi? Foi assim que começou a nossa terça-feira. É um condenado, não podemos nos esquecer disso. Porque, da mesma maneira que as pessoas falam, mas suspeitos do golpe antidemocrático estavam no domingo na Paulista, o José Dirceu, ele é condenado por corrupção. Ele tem 2 condenações na lomba. Ele não foi absolvido, o processo dele não foi anulado, muito embora os advogados estejam tentando anular, passar uma borracha, mas ele é um condenado. E se ele é um condenado, por mais que ele tenha sido, não é anistiado, indultado pela presidente Dilma, ele não perdeu essa qualificação jurídica, né? Então é muito interessante tudo que acontece no Brasil. Bom, se você é sadomasoquista, deixa o seu like, porque não tem notícia boa. Eu não tenho cara de Hebe. O Pitoli não tem cara de Luciana Gimenez. Aqui não é o show da Xuxa. E aqui é para você ouvir a notícia como ela é. Nua. Sem ver na frente uma maquininha, um Presto Barba ou uma Seura. É a notícia nua à la Cláudio Hanna. Então seja bem-vindo, deixa aqui o seu like, o seu joinha, a sua curtida, o seu gostei. É o primeiro C, que é obrigatório. É o custo, é o preço, é quanto vale. Vale a curtida. Então já tem que deixar a curtida. Comenta, porque a interação no chat aumenta também a não sei o que da rebimboca da parafuseta. Compartilhe o link se puder. Se puder, se tiver dinheiro sobrando, contribua com super chat, super chato também sendo no chat, contribui, mas também tem o nosso Pix, que é o pavinato com 2 T's, @outlook.com, e também tem o QR Code desta bomba. Você nos ajuda a pagar as contas do fim do mês, a locação do estúdio. Nós não estamos no estúdio essa semana, eu vou voltar logo, vou voltar para o estúdio. A gente vai precisar colocar um holográfico para o Pitoli no estúdio também. Vai precisar estar presente lá. Mas, então, os C são esses. Curta, obrigatório, não tem desculpa. Comente, por favor. Compartilhe, não custa nada. E, se puder, contribua. Esses vamos recados, e agora vamos de Pitoli. Então, era só isso que eu tinha para falar. Bora, Pavi, tem informação nessa terça, um resumo do que aconteceu nessa terça-feira, 2 de abril. Pavi, a primeira notícia diz que a juíza Gláucia Barbosa Riso da Silva, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, negou um pedido de retratação e de indenização de R$20 mil por danos morais apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por declarações sobre o sumiço de móveis do Palácio da Alvorada. No início de 2023, Lula reclamou que o ex-presidente Bolsonaro tinha desaparecido com 83 móveis do Palácio da Alvorada.
Em março deste ano, o governo informou que 261 itens foram localizados e que estavam em dependências diversas do imóvel. A defesa de Bolsonaro processou Lula por entender que ele tentou atribuir ao ex-presidente fatos inverídicos com o intuito de manchar a reputação de Bolsonaro. Ao analisar o caso, Gláucia Barbosa, a juíza, disse que as falas de Lula contra Bolsonaro sobre os móveis estão intrinsecamente ligadas ao exercício do cargo de presidente da República. Ela destacou ainda, Pavi, que Bolsonaro não poderia ter entrado na justiça contra Lula pessoalmente, mas sim contra a União, Pavi. Ela está de Gláucia, essa juíza? Não, porque para mim ela está de Gláucia. Se ela não for juíza, ela pode ser. Porque é um talento circense desperdiçado. Desperdiçado. Aí, Gláucia, se você quiser, você procura no Google meu endereço para me processar, tá bom? Porque o Lula pode tudo. O que ela acabou de falar aí? Qual que foi a Gláucia dela? A Gláucia foi, em primeiro lugar, não foi o Lula que falou, foi o Estado brasileiro que falou. L'État c'est moi. O Estado sou eu. Luís XIV. Nós já chegamos num fundo do país que até juiz está reverenciando aquele velho senhor que é presidente da República. E ele deve ter um poder fenomenal, porque até as pessoas que inventaram os termos, chamavam ele de apedeuto, inventou o termo petralha, agora é o excelentíssimo senhor presidente da República. Aí vem a Gláucia, de Glaucinha, e fala, não, ele é o Estado. Imagina só, Pitoli, que o Código Civil brasileiro, que é o diploma jurídico que regula essa questão dos danos morais, né, dos danos materiais, morais, dano estético, entre outros, o principal é esse. Ele coloca um quesito que não existia antigamente, passou a existir, que é a responsabilidade civil objetiva. Passou a existir porque esse código ele foi aprovado em 2002 e começou a vigorar em 2003, fevereiro de 2003. Eu lembro que eu sou da faculdade, eu peguei os dois, né? E o outro era de 1916. Então, esse código que está vigendo e que o Pacheco está destruindo a boca pequena lá no Senado, ele fala da responsabilidade civil objetiva. O que é isso? O patrão, o dono da empresa, ele é responsável objetivamente por tudo aquilo que acontece de mal para os outros, em razão da conduta de um funcionário ou um representante da empresa. Então eu posso ir lá e processar. Então, o Bolsonaro podia processar o Estado? Podia. A lei, se eu não me engano, eu não lembro o nome da lei, mas é uma lei de 90, que fala da administração pública, ela fala da responsabilidade civil objetiva do servidor público com relação ao Estado. Mas o presidente não é servidor público. Isso é um ponto que há que se destacar. O presidente da República, ele é um agente político. Então nós temos um impasse aqui. Pelo Código Civil, um empregado, um representante da empresa que faz uma cagada e prejudica terceiro, esse terceiro, ele fala, bom, quem tem mais dinheiro? O dono da empresa. Eu vou lá e processo. Esse artigo da lei existe para garantir a indenização da vítima. Como o dono da empresa tem mais grana que o empregado, vou lá, processo a empresa. Só que o dono da empresa, ele tem o chamado direito de regresso. Ele paga a indenização por esse instituto da responsabilidade objetiva e ele cobra do empregado. Ou seja, ele é o direito de regresso. Ele pede de volta aquilo que ele perdeu por culpa do empregado. Só que, uma vez que existe o Estatuto do Servidor Público, a Lei do Servidor Público, que ela
antes mesmo do Código Civil, e por ela ser um estatuto especial, ela tem aplicação no lugar de um estatuto geral, que é o Código Civil, ela já fala que o servidor público que caga no maiô, a pessoa que é vítima pode processar o Estado, e o Estado tem direito de regresso contra o servidor. Só que a gente aí tem um problemaço. Como eu falei, o presidente não é servidor público, ele é um agente político. Então, vale aplicar o Código Civil? De duas, uma. Se vale ou se não vale. Se vale aplicar o Código Civil, nós temos que aplicar o seguinte: é a vítima que escolhe quem ela vai processar. Ela pode processar diretamente o presidente ou diretamente o Estado. Se não vale aplicar o Código Civil, ele só pode processar diretamente o presidente. E vale lembrar ainda, Pitoli, um detalhe, que eu não sei se você se lembra, mas no ano passado, o STF ele decidiu que o portal, a mídia, a empresa de jornalismo que noticia uma fala ou a resposta de uma entrevista em que o entrevistado calunia, difama ou provoca um dano moral à pessoa, o portal de imprensa também ele é responsabilizado. Aí eu queria saber, o Bolsonaro também poderia processar a Globo? Plim, plim. Pavi, tem uma outra questão envolvendo ainda esse episódio, que é, primeiro, nós tivemos naquele início de governo, Lula num hotel, sem licitação, gastando uma fábula, e não vi nenhum questionamento de fato até agora sobre isso. Eu sei que não é o objeto dessa ação. Mas daí nós temos uma matéria do Fantástico, salvo engano, a Natuza Neri acompanhou a Janja dentro do palácio, mostrando que os móveis ali não estavam. Um outro episódio desse Ou mesmo... seja, jornalismo que é isso aí. A jornalista vai lá, ela faz o quê? Ela está recebendo para estar lá. Não, e, Pavi, eles sabiam desde setembro do ano passado da existência dos móveis e decidiram fritar por mais 6 meses o Bolsonaro, ainda porque a informação reverberava, decidiram por mais 6 meses, né, falar do Bolsonaro com relação aos móveis. Aí que eu entendo que entra o Lula de fato e não o presidente da República. Alguém decidiu, né, segurar a informação por 6 meses, né? E você sabe que uma coisa, eu falei da Globo, você falou da Natuza Neri, eu estava vendo o Valor Econômico hoje, aí saiu uma matéria dos presidentes da América Latina, a diplomacia da América Latina parece uma sala de quinta série. Aí fala mal do Milei, fala mal de todo mundo. A baixaria que o povo publica no X, que responde aqui e acolá. Só não fala mal de um presidente. De quem? Do Janjo. Verdade. Só não fala mal do Janjo. E você quer o que este velho senhor fala? Eu covardão. Mas aí é justamente a empresa que lucrou 300% ano passado. Aí eu pergunto, outra, né? O Ministério Público não vai lá? Porque o Ministério Público devia fazer agora o seguinte: o Ministério... Alô, Ministério Público! Processa a Globo, pede para caçar a concessão, porque a Natuza Neri foi lá, ou não sei quem foi, ao invés de checar que não estava o móvel estava lá e ela falou que não estava. Aí a empresa dela teve um lucro de 300%, então tem algo no reino da Janjamarca. Agora, o que essa juíza fez é alô, Conselho Nacional de Justiça. Alô, excelentíssimo senhor ministro Salomão. Que é um alívio dentro do CNJ, é o Salomão, que é o corregedor geral. O que esta juíza Gláucia fez não passa de Glaucinha. Né? E de Glaucinha em Glaucinha o povo vai ficar desglauçado.